Ei, meninas. Boa noite. Oiê. Como vai vocês? Levando, né? Um dia de cada vez essa quarentena. Não, não fala não. Pelo amor de Deus. Vou pegar o cronograma aqui para passar para vocês. Hoje nós vamos ter aula de aurículo. Na semana que vem nós vamos ter uma aula de reflexologia. Depois, no dia 21/5, nós vamos fazer a parcial 2, que vai ser um exercício online aqui comigo. E esse exercício vai preparar vocês para a última prova. E no dia 28, a gente vai fazer uma prática de peeling ultrassônico com peeling véu de noiva, que eu vou ensinar para vocês. E, querendo ou não, é uma dica aí para vocês estarem também atendendo aí, pós-quarentena, podendo atender, né? Tanto com a reflexologia, tanto com a aurículo, quanto com esse peeling aí, para vocês estarem atendendo em domicílio, para estar ajudando aí na questão da crise. Ficar como ideia e uma sugestão. E aí, depois vem as provas interativa, oficial, e o semestre acabou. Eu vou iniciar a aula de hoje aqui recorrigindo a prova. Meninas, qualquer coisa vocês me interrompem, tá? Então, nossa prova estava lá com as questões então fora de ordem, mas aí vocês vão acompanhando aí, qualquer coisa vocês me falam. Geral, a turma de vocês teve, a maioria tiveram notas muito boas, então eu acho que não teve nenhum problema, não. Então, em relação à onicocriptose, marca a alternativa correta. Então, aqui não tem dúvida que é uma encravada, né? De acordo com os efeitos emocionais, os episódios recorrentes de compulsão alimentar se definem em... Aí a gente tinha algumas opções. A opção da bulimia, que é a recorrência de compulsão alimentar. Então, aqui também acho que está tranquilo. Aqui era para marcar a alternativa. Então, aí tinha uma afirmação, né? A síndrome clínica decorrente de redução da concentração ou de ações dos hormônios tireoidianos em nosso corpo, resultando em diminuição do metabolismo e prejuízo das atividades biológicas, que dependem do estímulo dos hormônios tireoidianos para acontecerem. A essa síndrome clínica, o texto faz referência a... Então, como está falando queda e diminuição, não tinha como não ser o hipotireoidismo. Aí falou de acordo com a classificação do câncer, né? O tumor de baixo índice de proliferação é o laminal A. Também aí estava tranquilo, estava até nos slides. Sabemos que os aspectos relacionados à biossegurança é de grande importância para os centros estéticos, uma vez que a função é prevenir e proteger tanto o profissional quanto o cliente, na minimização dos riscos às atividades desenvolvidas. Os profissionais devem estar atentos e realizar as seguintes atividades da biossegurança. Aí tinha algumas afirmações aqui. O uso de jaleco é indispensável para os profissionais de estética e cosmético, correto? O uso das luvas descartáveis não é considerado uma prevenção da biossegurança, ou seja, está errado. E a higienização correta das mãos é o primeiro passo para essa condição da biossegurança. Então, a alternativa 1 e a 3 estão corretas. A área da estética está em constante evolução e muitos procedimentos podem ser utilizados para qualquer indivíduo que procuram tratar devido a problemas de transtornos alimentares ou para melhorar a questão da imagem pessoal. Quais são os procedimentos estéticos indicados para auxiliar esses indivíduos? Então, a gente tem aqui 3 opções
e a gente tinha que marcar qual que auxilia aí na questão da melhora da alimentação e da imagem pessoal. Então, a gente tem aqui, ó, o tratamento como as técnicas das terapias alternativas, como a reflexologia e a auriculo são indicadas, correto. Apenas tratamentos relacionados às técnicas manuais devem ser empregados. Aqui está incorreta, porque a gente pode, né, a gente tem várias alternativas e opções aí que a gente pode estar auxiliando nos tratamentos. E procedimentos faciais, como a massagem facial. Também está correto, porque a gente pode fazer massagem facial, não tem lugar nenhum falando que é contraindicado para quem tem algum transtorno alimentar ou para imagem pessoal. Então, a opção 1 e 3 estão certas. 1 e 3 estão certas, a 2 está errada. Porque não tá, lugar nenhum fala que só técnicas manuais que têm que ser oferecidas. A mastectomia depende muito do estágio, do grau de avanço da doença. A cirurgia é realizada de acordo com o diagnóstico clínico e com o tipo histopatológico. A mastectomia é a remoção total ou parcial do órgão mamário. Quando realizada, necessitará de um trabalho de apoio pós-cirúrgico para diminuir o edema na região qual foi comprometida pela falta ou diminuição dos gânglios linfáticos após a liberação médica. Assinale a alternativa correta, no qual vai estar falando na questão da falta da drenagem linfática, o que vai pode trazer ali de complicação ou de transtorno para a pessoa. Hemangioma não é, que é uma doença, né, da pele. Fibroedema angeloide é a celulite. Carcinoma são alguns tipos, né, de câncer. Então, é o linfedema mesmo, que é aquele membro que eu mostrei para vocês, que quando ele não é drenado, ele fica mais inchado que o outro. As discromias são conhecidas por hipermelanose ou hipo. Assinale a alternativa que mostra qual tipo de hipermelanose. Hiper, excesso, aumento aumento da pigmentação, né? Ou seja, aumento do desenvolvimento aí da célula. Então, qual que vai trazer esse aumento aí da hipermelanose, produção de melanócitos, né? Qual desses aqui embaixo que tem a ligação com essa hipercromia, né? Então, só pode ser o melasma, porque vitiligo não é, que é o vitiligo está ligado ao hipomelanose, e aqui está perguntando da hiper. Hemangioma também não, nevos, que são aqueles protuberâncias, né? Que tem pessoas mais velhas que têm. E o albinismo também está ligado à hipomelanose. Então, é o melasma mesmo que tem a ver com a hipercromia. Todos os aspectos da personalidade, positivo ou negativo, manifestam-se no rosto. O formato do rosto e as feições, proporções, linhas e até a cor da pele apresentam fisicamente o modo de ser de cada pessoa. Patologias que interferem na imagem pessoal, dentre as opções abaixo. Qual que não interfere, né? Então, a gente tem aí depressão, vai interferir, porque a pessoa deixa de se cuidar, de se gostar. A acne é uma coisa que acomete muito o rosto, então as pessoas ficam, assim, sentindo triste, né? Quem tem, fica com a autoestima baixa. Síndrome do pânico e a ansiedade também conta, que a gente viu sobre isso nos slides. O único aqui que não acarreta uma alteração é a diabetes, né? Principalmente se essa diabetes estiver controlada, ela que não vai desenvolver nenhum problema mesmo na pele como um todo. Qual fator, ao analisarmos um processo carcinogênico, então está falando de câncer, é considerado agravante para o quadro do paciente? Neoplasia benigna não é um câncer em si. Neoplasias maligna é um câncer já evoluído. Tumores benignos também é a mesma coisa, que já que não está tendo tanto perigo. E a neoplasias neutras nem existe, né? Não tem neoplasia neutra, porque a célula ou ela está em diferenciação irregular ou ela está normal. Então, a neoplasia, que é câncer, então a gente tem o benigno e o maligno, só que quando ele está em metástase, ele está agravando, porque ele vai prejudicar outros órgãos.
Então, a alternativa correta é a neoplasia metastática, que está sofrendo, a célula vai estar sofrendo metástase. Alguém tem alguma coisa para questionar? De alguma questão que não tenha ficado clara? Olha, a turma encheu. Boa noite, meninas. Então, eu vou continuar aqui com a nossa aula de hoje, que vai ser sobre a auriculoterapia. Então, gente, para começar a nossa aula de hoje, a auriculoterapia, ela tem uma ligação, né, na questão do pavilhão, que é a orelha mesmo, como um todo. E dentro dessa orelha, a gente tem a representação de todo o corpo, devido a essa imagem que está aqui no primeiro slide, que eles veem é como se depois você reparar a orelha de cabeça para baixo, é como se fosse o desenho do feto mesmo. Você consegue visualizar ele direitinho, quando você consegue ver essa orelha no outro sentido. Então, dentro desse pavilhão, a gente tem ali a localização de todos os órgãos, né, da cabeça, do rosto, do corpo, todos os órgãos como um todo. E não só os órgãos, como as partes, né, os membros do corpo. Essa imagem aqui mostra também a questão do reflexo como um todo. Então, a gente tem a orelha, e dentro dessa orelha a gente consegue estimular órgãos internos, e isso já é totalmente comprovado cientificamente. Tem artigos científicos que têm esses embasamentos de estudos mesmo, mostrando ali do porquê que a orelha, né, não só a orelha, como as mãos e os pés também, quando a gente vai ver na próxima aula sobre a reflexologia, a gente consegue estimular os órgãos internos. Então, a gente tem aí a aurícula, né, como uma técnica de acupuntura, que utiliza semente de mostarda, cristal ou metal. Então, o que você vai utilizar na sua terapia não faz tanta diferença, porque o objetivo final é a questão do estímulo mesmo. Claro que, dependendo do que você vai usar, igual eu já falei, a agulhinha depois eu vou mostrar para vocês, a agulhinha da aurícula, ela tem uma precisão maior para você estimular. Então, eles falam que quando você utiliza a agulha, ela estimula mais o ponto específico. A semente de mostarda, por exemplo, eu não usaria em pessoas que são alérgicas, e aí eu usaria a semente de cristal. E essa questão do nome em si só vai mudar na auriculoterapia se você for utilizar agulhas de acupuntura, que aí o nome não vai ser auriculoterapia. Nós vamos ver aqui mais na frente qual que vai ser o nome indicado para essa técnica. Então, você vai colocar esses pontos na orelha, né? No qual você depois vai permanecer no local por volta de uns 5 dias. A gente pede para ficar 5 dias. Só que às vezes a pessoa tem a pele muito oleosa, ou a pessoa lava muito a cabeça, então às vezes esse ponto não vai conseguir ficar lá durante 5 dias e ele mesmo vai soltar. Mas isso também não vai fazer muita diferença, não. Então, a técnica em si é mais esse colocar, né, da semente em si no local específico para o qual você vai estar procurando ali um estímulo. Essa daqui é a semente de mostarda. Essa daqui já é a de cristal. É igual eu falei, vai depender de qual que você tem, qual que você vai usar. Não vai fazer muita diferença qual que você vai usar nesse sentido, não. O importante é o resultado final. E essa já é a agulha da auriculoterapia, só que em agulha. O nome popularmente dela é rabinho de porco, porque ela é igualzinho rabinho de porco mesmo. E a agulhinha que fica lá dentro em si, ela é bem pequenininha. Tem gente que não consegue aderir muito a essa técnica, porque ela é uma técnica mais dolorosa. E você tem que cortar depois o esparadrapo e colocar em cima dela, porque ela não vem preparada, ela vem solta as agulhas. Depois eu vou abrir a câmera aqui e vou mostrar para vocês. Esses aqui já são um outro tipo de aurículo que você vai usar um metal. Nesse caso aqui, a gente tem o metal prateado e o dourado.
A finalidade deles já é uma aurícula mais avançada. Quem usa esse tipo de instrumento aí, já usa para outro fim, não só para estimular, como para bloquear ou ativar algum tipo de ponto que esteja precisando. Então, aí já é um método mais evoluído, mais estudado da aurícula. No caso, por exemplo, quem tem a auriculoterapia, ela é um método mais para equilíbrio, né? Quando a gente for oferecer essa técnica, a gente não vai oferecer ela para curar, nem para melhorar, nem para... Ela é uma alternativa. Então, você vai tratar um paciente, por exemplo, que está fazendo um uso de algum medicamento, você não vai oferecer uma técnica, essa técnica de aurículo, para tratar. Você vai usar para auxiliar. A gente tem que deixar isso bem claro, porque a aurícula ela não tem o poder de curar, né? Quem dera se tivesse. Então, a gente vai usar como um auxílio, uma técnica auxiliar para a questão de relaxamento. Então, os pontos dessa auriculoterapia, elas são pontos que estão precisando de estímulo, né? Quando a pessoa está em desequilíbrio com alguma coisa. Então, por exemplo, a pessoa, eu tô comendo demais. Então, eu vou equilibrar o ponto da fome. Agora, se for uma coisa mais evoluída, por exemplo, questão de dor, às vezes eu estimulando o ponto, eu consigo equilibrar esse ponto e a dor parar. Só que dependendo do grau de dor e do tipo de dor que a pessoa estiver sentindo, eu vou ter que bloquear essa dor. Então, aí eu uso um outro método, que é um método mais evoluído da aurícula. A gente tem também essa plaquinha aqui, é uma placa que você consegue comprar ela livre, ela vem vazia, e aí ela só tem os 2 pontinhos para você ir colocando a sua semente, porque essa semente também de mostarda, ou a de cristal, a gente consegue comprar ela num potinho que vem umas 500, assim, vem muita. E aí você mesma montar a sua placa. Esses 2 pontinhos, igual a gente vê nessa imagem aqui, na verdade ele equivale a 1. Por que que eles usam assim 2? Tem gente que usa esses daqui, porque o ponto da aurícula, igual eu falo, é um estímulo que você vai estar fazendo, só que a gente às vezes não consegue achar o ponto certo, o ponto em si, porque uma orelha é diferente da outra, um ponto às vezes pode ser mais em cima, o outro é mais embaixo, porque cada um tem uma anatomia diferente. Então, eles usam essa técnica desses 2 pontinhos aqui, na verdade são 2 sementes, né, juntas, perto da outra, para você tentar chegar mais ou menos no ponto mais aproximado. Então, é só um auxílio mesmo, não faz também muita diferença se você for usar esse com 2 ou se você for usar o com 1 só. Ariana, então, oi. Onde que compra isso? Porque a gente até uma vez olhou sobre essas coisas de aurícula, a gente procurou no centro todo para comprar esse negócio e não achamos nem a mostarda e nem isso daí, que eu achava que já vinha pronto. Vocês não iam achar nunca no centro. Eu vou passar para vocês depois onde vocês vão achar. Tá? Tá bom. Então, esse procedimento, ele tem mesmo como finalidade auxiliar o tratamento. Então, a gente tem que deixar isso bem claro na nossa anamnese, o que significa esse auxílio no tratamento, né? Porque às vezes a pessoa vai achar que você está tratando a doença da pessoa ou tratando aquilo que ela está sentindo. E não é bem isso que acontece na aurícula. Por isso que hoje em dia a aurícula ficou bem prostituída, que eu digo. Por quê? Porque antigamente era uma técnica que fisioterapeutas faziam muito em academia. Como é que chama? Quem formado em educação física, os profissionais de educação física faziam muito em academia, para quem estava malhando, auxiliar ali na perda de peso, enfim. E, querendo ou não, qualquer um, né? Pegar a sementinha aqui, pedir para colocar na minha orelha, até o meu menino olhando o desenho, ele vai colocar no lugar que está mostrando lá, que é para ele colocar. Só que a questão é essa, não pode continuar sendo assim o tratamento. E hoje em dia, antigamente era R$80, era R$50 uma sessão que se fazia por semana. E hoje em dia você não consegue, infelizmente, cobrar esse valor mais. Por quê? É uma questão bem complicada de precificar esse método, né? Essa alternativa aí, essa alternativa que a gente tem da aurícula, por causa disso. Porque antigamente todo mundo colocava do jeito que achava, e a pessoa às vezes não tinha um retorno. Então aí a pessoa falava assim, esse negócio não presta não, porque isso não funciona. Então, é um tratamento que vai auxiliar, né, outras doenças ou que a pessoa estiver sentindo por meio do reflexo na orelha mesmo,
no qual a gente já sabe que até num toque, né, de uma massagem que seja, a gente tem na nossa pele toda uma terminação nervosa, no qual ele leva estímulos lá para o sistema nervoso, e o sistema nervoso pega e fala assim, não, essa pressão tá boa, essa massagem tá doendo, isso aqui não tá bom, isso tá quente, isso tá frio. Então, a mesma coisa acontece com o aurículo, que é a questão de reflexo. Quando são utilizados a agulha, igual eu falei, que não é essa agulhinha que eu mostrei da aurículo, é outro tipo de agulha, a técnica em si é a mesma, da mesma forma dos pontos, só que o nome é aurículo-acupuntura, porque aí é feito com a agulha de acupuntura, que no lugar que eu vou mostrar para vocês onde que compra esses produtos, vocês também vão conseguir comprar a agulha lá para quem quiser trabalhar com a agulha. A agulha em si é essa daqui, você não enfia, não atravessa a agulha toda, ela fica bem na pontinha mesmo, só mesmo para estimular na hora ali. A diferença é que essa técnica aí, a pessoa vai fazer o estímulo lá na hora com você, não vai embora com essa agulha aí e nem com um pedaço dela para ela ir estimulando, não. Então, assim, é uma coisa que eu não acho tão bacana, porque o cliente quer, né, ficar com aquilo, mostrar para todo mundo e fazer questão de tirar foto para mostrar que fez, porque o cliente tem disso. Então, quais são as indicações dessa técnica de acupuntura, né? De auriculoterapia, enfim. Então, doenças oftalmológicas pode ser feito também tem muita resposta boa na questão do olho em si. Distúrbios da cavidade bucal, até para dor de dente a gente consegue fazer aurículo. Distúrbios neurológicos para quem está com algum problema de depressão, ansiedade, transtorno de alguma coisa. Distúrbios ortopédicos, a gente consegue os órgãos em si, né? Não só os órgãos, como eu falei, como os membros também. Gastrointestinal, isso aí vai para o estômago, vai para o rim, vai para o coração, um monte de órgão a gente consegue trabalhar a aurícula aí, né? Ela é indicada para pacientes de qualquer idade, não tem idade certa para fazer. Você pode fazer na criança, eu faço direto no Nicolas. Portanto, ela tem que ser aplicada em crianças Ela pode ser aplicada em crianças a partir de 6 meses de idade. E aí não tem idade também para estar fazendo essa terapia, não. Qualquer pessoa pode fazer. Ela pode ser utilizada contra vários tipos de problemas físicos e psíquicos, igual eu falei, abrangendo aí vastas relações de tratamento igual você vai fazer uma ficha de anamnese. Eu vou mostrar qual que é a ficha de anamnese certa para estar fazendo a aurícula, porque não é qualquer uma. E aí a gente consegue ter um retorno bacana do paciente que estiver fazendo. Então, ela tem como fundamento o reflexo mesmo direto ao cérebro, e por meio desses você vai ter uma resposta total do organismo como um todo. Então, a gente tem alguns pontos, né, nessa imagem aqui, mostra alguns pontos, onde que tá a boca, onde que tá o pulmão, o rim. Esse shimen, esse ponto, primeiro aqui de cima, esse shimen, ele é um ponto bem bacana, que eu sempre gosto de estimular ele, independente para o que a pessoa está querendo resolver. O que a pessoa está questionando, eu não quero saber. Primeiro que o ponto que eu vou é no shimen, porque ele é um ponto analgésico, ele é anti-inflamatório, ele é tranquilizante, ele acalma o espírito e clareia a visão. Então, assim, ele vai abrir não só a mente da pessoa como um todo, como tranquilizar ali. Independente se ela está com dor, se ela não está com dor, eu sempre gosto de estimular esse ponto shimen aqui. Então, a gente consegue trabalhar a face, trabalhar a língua, bochecha, garganta, a gente trabalha o corpo como um todo. Só que dentro dessa aurícula, igual eu falei, tem alguns erros que ocorrem, que acontecem, que às vezes a gente acomete, e que não pode acontecer esses erros, porque senão o nosso tratamento não vai ser bom. O primeiro deles é você não saber fazer um plano de tratamento, né? Como que eu vou fazer esse plano de tratamento? Primeiro eu vou conhecer meu cliente, eu vou descobrir, tentar saber tudo dele na primeira anamnese, porque a partir dali eu vou conseguir trabalhar com ele o que ele me falou e até o que ele não me falou, que é o que ele está querendo, alguma coisa que ele esteja querendo melhorar. Só que às vezes a pessoa fala assim, tô muito ansiosa, tô nervosa, tô não sei o quê. Tá, mas para a pessoa estar assim, você está assim desde quando? E você trabalha com o quê? E aí você vai dali naquela conversa do bate-papo, igual eu falo, a auriculoterapia você faz em 3 minutos. O que mais demora é você analisar os pontos que a pessoa está precisando de estímulo. Porque às vezes não vai adiantar eu fazer essa pessoa ficar calma, sendo que ela está num ambiente de estresse todos os dias. Ela não vai adiantar nada no meu tratamento. Então, por isso que eu tenho que descobrir quais são os pontos realmente que a pessoa está precisando. E com isso tem 4 erros que são muito comuns
nessa questão. O primeiro deles é você querer colocar sementes no ponto do problema é uma coisa que não vai resolver muito. Porque, igual eu falei, eu tenho que descobrir o porquê que esse problema está causando, né? Aí eles falam que a gente é tipo um terapeuta da esperança, que a gente tem que, querendo ou não, descobrir o que está incomodando a pessoa ali. Porque se eu for resolver o problema da pessoa colocando os pontos em cima dos pontos que ela está precisando, eu não vou estar trabalhando o corpo dela como um todo. Para isso, eu tenho que conversar com ele para saber, né, o porquê, a causa, quanto tempo, colher o máximo de informação que eu puder, vasculhar a pessoa mesmo, perguntar tudo que você puder perguntar e procurar ter uma visão como um todo, né? Porque às vezes a pessoa também ela tem algum problema, mas ela também não quer falar o problema. Ela não quer contar que o marido traiu. Aí ela tá nessa relação infeliz e ela vai continuar triste, ela vai continuar ansiosa, ela vai continuar nervosa. E aí o seu tratamento, o seu trabalho não resolveu, não prestou. Mas na verdade não é você que não resolveu, que não prestou, é ela que está naquele ciclo viciante daquela vida e que não vai resolver mesmo. Então aí é uma questão de você deixar bem claro também sobre o seu tratamento, né? Um exemplo disso também é, por exemplo, o paciente que é obeso. Um paciente que é obeso, ele quer ir lá melhorar porque ele quer perder peso, que ótimo. Só que ele vai fazer exercício físico? Ele vai controlar a alimentação dele? Então, igual eu falo, não vai adiantar se eu for ficar estimulando pontos que a pessoa não vai me ajudar. Então, a gente tem que deixar bem claro e bem objetivo isso na hora que a gente vai fazer a anamnese. É falar, olha, eu posso te ajudar, só que você tem que se ajudar mais do que eu posso te ajudar. Então, é deixar bem claro. E se exames que a gente puder ter, perguntar se a pessoa vai no médico com frequência ou não, porque, por exemplo, o paciente, ele é obeso, ele resolveu fazer atividade física, ele está na academia sempre, ele está com acompanhamento com o nutricionista, ótimo, excelente, e está fazendo aurículo, que, querendo ou não, é um auxílio a mais, uma ajuda a mais, beleza. Só que ele está com problema na tireoide. Então, ele não vai ter resultado nenhum com sua semente, nem com atividade física, nem com alimentação. Então, assim, são coisas que a gente tem que deixar claro também para o paciente quando ele for procurar a gente, porque não é só a aurículo e nem a atividade física e nem a alimentação. Pode ter coisas por trás disso aí, que às vezes não é porque uma pessoa dessa que está fazendo atividade física, então a academia está servindo, está prestando, que ela está indo, ela está vendo que ela está suando e tal, tal, tal. A alimentação dela está super adequada porque ela foi na nutricionista, ela está comprando as coisas, ela está fazendo tudo direitinho. Então ela está enxergando isso. Só que a sua auriculoterapia, ela tá com os pontos lá, mas ela não vai achar que aquilo tá dando resultado para ela. Porque não vai estar, ela não tá vendo, ela não vai estar sentindo. Mas ela não vai estar por causa de quê? Não foi por causa que o seu tratamento não prestou ou porque só aurículo você não tá sabendo fazer. É porque ela tá com um problema de saúde por trás disso, no qual ela não tá sabendo. Então, o que não vai estar resolvendo vai ser o seu procedimento estético, querendo ou não, de terapia alternativa e qualidade de vida. Um outro exemplo também que eu gosto de citar é, por exemplo, a pessoa está com dor, né? Aí ela está com uma cervicalgia, que é uma dor cervical. E aí ela te procura para dor, você vai lá e põe todos os pontos de analgesia, de dor disso, de dor daquilo. E aí você faz toda aquela anamnese completa, estimula todos os pontos. Só que você não perguntou para ela, você perguntou qual que é a profissão que ela exerce, porque a postura dela pode estar inadequada, o travesseiro dela está correto, não está, troca com frequência, não troca, o colchão também é a mesma coisa. Então, assim, eu falo esses exemplos aqui para vocês terem como uma maldade de estar perguntando tudo para o paciente. Né? Você orientou ele a fazer alguma técnica de relaxamento? Você perguntou quanto tempo que ele está com essa dor? Se ele fez alguma imagem, fez algum raio-x, alguma radiografia, tomou algum medicamento, coisas que a gente tem que perguntar de tudo, porque não é só aurículo. Então, às vezes, as pessoas iam lá e faziam aurículo na academia, fazia nisso, fazia naquilo, e aí a aurículo não presta, a aurículo não dá resultado, a pessoa não tá sabendo fazer, o negócio é horrível. Aí a pessoa começa a meter o pau no tratamento, por quê? Porque às vezes a pessoa que está fazendo o tratamento não está sabendo fazer. Que no caso somos nós profissionais que a gente tem que procurar a saber de tudo. Então, igual eu falo, você não vai ser um colocador de semente, porque colocador de semente qualquer um põe, qualquer um faz. Você vai ser uma auriculoterapeuta, né? Porque uma pessoa que faz auriculoterapia, ela é auriculoterapeuta. E para isso você precisa de ter resultado. Eu
eu falo de experiência própria. Quando eu comecei a fazer a auriculoterapia nas pessoas, eu já fiz em mim antes e eu também não acreditei. E não senti nada, falei, esse trem não existe não, esse trem é bobeira. E aí eu comecei a fazer nas pessoas, estudei mais, fiz curso e tal, falei assim, eu vou fazer nas pessoas para ver. E eu também, na época, fazia sem muito acreditar. E aí lá na clínica escola, que na época não era lá na cidade Jardim, a clínica escola era lá na faculdade mesmo, eu estava atendendo com as meninas lá e tinha auriculoterapia. Então a gente ia fazer as aurículas nas pessoas de fora. Chegou uma doninha lá para fazer aurículo. E ela tinha a boca totalmente torta, porque ela teve uma paralisia facial, e ela foi para fazer aurículo. Aí ela começou a fazer, e eu peguei ela para fazer e falei assim, essa mulher, eu vou fazer o trem bem feito. E aí eu que comecei a atender ela lá, junto com as alunas e tal e tal. Toda semana ela ia lá fazer. E ela continuou fazendo mais de um ano comigo. E a clínica escola fechou da faculdade, porque foi para outro lugar e para ela ficava longe, e eu atendia ela lá na portaria. Então, vários alunos já me viram atendendo ela na portaria, já me viram atendendo ela lá no estacionamento, já atendi ela até no meio-fio lá da rua, já atendi ela naqueles banquinhos daquele outro lado da rua, do anexo. Sempre atendi ela antes das minhas aulas, eu nunca deixei de atender ela. E aí teve uma vez que ela falou assim, Ariane, quando você for dar aula de aurículo, você deixa eu assistir sua aula, que eu gosto tanto dessa terapia e tal. E uma vez eu fui dei aula lá e chamei ela. Ela levantou na aula e ela tem até uma foto no Instagram com ela. Ela levantou na aula e aí ela falou, gente, eu quero falar um negócio da professora de vocês, que eu fiz com ela o tratamento, eu sempre indico ela para todo mundo. E ela me fez sorrir melhor, porque eu não sorria, minha boca não abria. Então, assim, uma pessoa te falar uma coisa dessa, sendo que a boca dela estava tão torta, e ela não conseguia sorrir e falar que você foi a causadora tipo, dela conseguir sorrir novamente, isso não tem preço, isso não tem o que paga. Eu sempre atendi ela de graça. E isso, para mim, não tem valor. E até hoje, eu só não atendo ela hoje por causa desse negócio de coronavírus, mas até hoje, quando eu posso fazer nela, ela sempre vai lá na faculdade e eu atendo ela. Então, assim, tem coisas que não tem preço. E, igual eu falo, a gente não tem como ter resultados se a gente não metrificar esses resultados. Como que eu vou metrificar esses resultados? O que não é medido não pode ser melhorado. Como é que eu vou saber se a pessoa teve melhora ou não teve melhora? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar uma balança na hora que eu for fazer uma anamnese. Eu posso usar uma fita métrica para estar medindo também, porque a pessoa começa a ter resultado. Depois ela esquece. Uma outra coisa que também é a questão do nível de dor, né, que chama a EVA, né, nesses termos de auriculoterapia falando, chama a EVA, que é uma escala visual analógica. Como que funciona isso? Eu estou com dor de cabeça. Você tem dor de cabeça há quanto tempo? Tem não sei quanto tempo, beleza. Essa dor de cabeça de 0 a 5, qual que é a dor? Aí a pessoa fala 5. Tá bom, você vai anotar lá na sua ficha de anamnese. Daqui um tempo que ela for voltando, vamos de novo. Qual que tá, a sua dor de cabeça continua? Qual que é a relação de 0 a 5 de dor? Isso para ela mensurar para você conseguir ter uma visão de um resultado dela. O que não é medido, não tem como a gente saber se melhorou, se não melhorou. Porque, igual eu falei, a gente tira foto de antes e depois, a gente tem que ter um resultado em escala, digamos assim, para ficar mais fácil nessa questão do retorno do seu cliente, do seu paciente, né? Isso que dá ao paciente a confiança para ele confiar no seu serviço, né? Não só na troca da conversa ali que você vai ter com ele, no qual você vai mostrar para ele que você entende de fisiologia, que você está falando de exame, você está falando de órgãos, você está falando das coisas, como você também vai passar para ele uma confiança, porque você está mostrando para ele no papel que você quer acompanhar ele e que você vai acompanhar os resultados dele, né? E isso mostra para ele que você está sabendo o que você está fazendo e que você quer, junto com ele, um resultado bacana. A questão do misticismo, né, é um dos outros erros também, porque pessoas falam que esse negócio é místico, que esse negócio é trem de não sei o quê, e aí entra também a religião no meio aí para piorar um pouco a situação das coisas, tem gente que não acredita. Igual eu falo, o cliente, se ele te procurou, é porque ele ouviu o nome, ou interessou pelo nome, ou quer saber o que é. Às vezes ele pode não saber o que é, ou nunca ter feito. Mas se ele foi até você, você tem sim o dever e a obrigação de explicar para ele sobre tudo sobre essa técnica.
né? E não querer empurrar para ele fazer, porque também não adianta quem não acredita pegar e fazer. Aí é melhor também nem fazer. Então, não é algo místico, né? Você sempre explicar isso, que é a ciência comprovado, cientificamente comprovado, com estudos neurológicos, tem estudo de imagem, tem artigo que mostra a questão do sistema nervoso respondendo ao estímulo do reflexo. Então, pega lá, por exemplo, 10 pessoas, dentro dessas 10 pessoas, 5 eram doentes, 5 não tinha doença. Aí foi fazer a aurícula em todo mundo. Todo mundo como que respondeu? Então, tem vários estímulos, tem várias radiografias, tem várias coisas comprovadas cientificamente de que é uma ciência mesmo e que não é nada místico, que não é coisa que o homem inventou para colocar, enfim, para fazer nada disso. Né? Ela é baseada em resultados clínicos, pesquisas científicas e comprovações científicas. Resultados de imagem tem demais, igual eu falei. Então, médicos, várias pessoas por trás aí fazendo esse estudo e baseando ao tratamento. Então, quando você tiver alguém que tiver, mas será que isso presta? Será que isso dá certo? Você quer acreditar? Você está disposta a aceitar um novo tratamento, um auxílio de um tratamento? Agora, se a pessoa não estiver disposta, você já descarta a pessoa, porque ela vai dar problema. Mas é sempre bom, às vezes, você ter um artigo e mostrar, olha aqui, isso aqui são estudos científicos que comprova, isso é correto, enfim, para dar uma respalda melhor e uma credibilidade maior. Uma outra coisa também é a falta de atualização, né? A auriculoterapia, ela tem atualizações sempre. Os pontos, às vezes, eles têm os pontos certos, mas às vezes tem umas novidades que vêm aí, então a gente sempre tem que estar atualizando nos estudos. Uma das coisas que tem gente antigamente, que hoje em dia que não atualizou, fala que é proibido fazer, né, que não é proibido, que é proibido em gestante. E hoje em dia a gente sabe que não é proibido fazer em gestante. Claro que nos 3 primeiros meses nós vamos respeitar. Agora, depois dos 3 meses já é mais tranquilo de fazer. Eu, Ariane, não faria, porque em gestante eu não gosto de fazer nada. Mas aí vai de cada um, tendo também um respaldo, uma liberação do médico, também não tem problema nenhum. A aurículo, ela atua também na prevenção, né? Então, tem gente que acha que não, que a aurículo você só pode fazer na hora que você já está sentindo alguma coisa. Isso não é certo, né? Isso já tem coisas comprovadas de que não existe isso. Ela pode ser feita para prevenção também. Então, às vezes, a família é assim, complicada, tem doença disso, daquilo, outro. Pode equilibrar os pontos, porque o organismo ele tem que estar sempre em equilíbrio. Pode ser feito em quem tem autismo, quem teve AVC, quem tem síndromes, independente das síndromes. E a aurícula pode sim curar, né? A gente não vende o tratamento como cura e como tratamento. A gente vende como uma técnica de auxílio, por causa de justamente é perigoso a questão do poder da cura. Por mais que é comprovado a gente falar isso, por quê? Às vezes um diabético começa a fazer aurículo com você e começa a se sentir ótimo. Aí ele vai lá e larga o remédio. Aí ele vai lá e larga o tratamento com o médico. Então, assim, às vezes, isso é uma coisa que a gente pode comprometer a piora no resultado do paciente, porque está acreditando numa técnica só. E ele, às vezes, precisa do auxílio do medicamento. Então, por isso que eu falo que é complicado como você vai vender a questão da aurícula, né? E sempre deixar claro que a auriculoterapia, ela não é milagre, nem uma fórmula mágica. Quem dera se a gente tivesse esse poder, né? E sem estudo, comprometimento da nossa parte, trabalho e dedicação, não tem sucesso. Né? Quais são esses pilares? Né? O que pode nos ajudar com a questão do sucesso aí na aurícula? Então, um dos primeiros, a gente tem que ter a questão do conhecimento. A gente tendo um conhecimento, tendo uma certeza e um respaldo daquilo que a gente está falando, eu ter certeza daquilo que eu estou falando, eu vou passar uma confiança para o meu cliente, para o meu paciente, eu vou passar uma credibilidade para ele e eu vou me sentir mais segura também, mais tranquila em estar tratando ele. Então, é a base de conhecer a técnica, a atualização, sempre atualizar os estudos. A auriculoterapia tem uma questão que ela tem a auriculoterapia chinesa, ela tem a oriental, ela tem a não sei o quê, então cada um vai pegar a aurícula ali, estudar e trabalhar os pontos que acreditar ou que achar que é mais fácil ou que é melhor para cada um. Não tem uma só correta, então são várias. Obter o máximo de informação do paciente, igual eu falei, o máximo possível que você puder sugar dele ali. Dar atenção e saber ouvir,
né? Hoje em dia a gente tem um grande problema aí, que é a nossa vida corrida, todo mundo estressado, às vezes a gente está ali com um paciente atrás do outro para atender, você está estressada também, você ficou triste no dia, sei lá, você não quer ficar sabendo de problema dos outros, saber o que a outra fez, deixou de fazer. Só que nesse momento, é um momento que a gente tem que ter um momento maior com o paciente, que é onde ali a gente vai descobrir tudo. Porque aí nas outras sessões já vai ficando mais rápido o seu atendimento com ele. Porque, igual eu falei, em 5 minutos eu coloco a aurícula. Mas e para eu saber aonde que eu vou colocar, é aonde que eu tenho que ter um tempo maior aí. Então, entender a dor dele, né? Às vezes a dor dele é uma dor psicológica, às vezes é uma dor real, às vezes é uma dor emocional. Então, é saber conseguir entender ele. A gente tem que analisar ele, a gente é mais que uma terapeuta nesse caso, né? A gente vai entender o que está por trás daquilo. A gente vai receber o nosso paciente com confiança e fazer a anamnese de aurículo, que ela é diferente. Eu vou mostrar para vocês como é que ela é feita. Dicas, né? Dicas. Não desistir do seu paciente, mas a gente não vai prometer nenhum resultado, né? Igual eu falei, a gente não vai prometer cura, não vai prometer milagre, não vai prometer resultado, mas a gente também não vai desistir dele. O que a gente pode fazer é compartilhar com ele de alguma situação de que ele chegou com uma melhora. Gente, se eu ouvir de um paciente de uma semana para outra falando que alguma coisa que você usou ali na aurícula melhorou, isso não tem preço. Brincos e piercings podem se influenciar na questão dos pontos. Então, o que acontece? Se de um lado da orelha eu tenho alguns pontos, piercing, alguns brincos, aquele ponto pode ser que ele perde um pouco a sensibilidade, mas isso não tem problema, porque eu tenho 2 lados da orelha, eu posso depois conseguir estimular do outro lado. Em bebês e gestantes, né, uma forma mais natural de manter o equilíbrio mesmo, aí eu já não vou conseguir tratar muito nada, enfim, mas eu consigo trazer um equilíbrio para aquele corpo ali que estiver precisando. Geralmente crianças também que tem muita cólica, chora muito, é muito agitada, a gente consegue controlar bacana. E sempre anotar os pontos de uma sessão para outra. Então, eu vou colocar lá o nome de todos os pontos que eu usei nessa semana. Na semana que vem, eu posso usar os mesmos pontos? Posso, algum deles posso. Ou posso fazer igual? Posso também. Mas eu sempre tenho que saber, porque depois eu perco também, não sei o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Um ambiente de trabalho, né, para você estar atendendo ali o seu cliente, faz toda a diferença, claro. Então, uma limpeza do ambiente, da mesa mais limpa, uma atenção maior que você vai dar para o seu cliente, igual eu falo também na questão do celular, está atendendo, você não ficar com o celular, você dá atenção à pessoa que é atenção, você dá totalmente exclusiva atenção para aquela pessoa. A questão de segurança na fala, que é onde você vai ter segurança do que você está falando, você está vendendo o seu trabalho, você está mostrando o seu tratamento, ou seja, é um conjunto de coisas que você está passando ali para o seu cliente. Atenção exclusiva você dá para ele já vai sentir, né? Igual eu falo, todo mundo tem que ter um diferencial. Isso aí já é um diferencial muito bacana. Mesa limpa, né? Igual eu falei. E mesmo se você for atender em domicílio, que não tem problema nenhum atender a aurícula em domicílio, você ir sempre, né, com a postura, colocar o jaleco limpinho, quando você chegar na casa da pessoa, sempre lavar as mãos, passar um álcool. Então, são coisas, assim, dicas também, que você consegue ter um retorno mais gratificante do seu cliente ali, dele falar assim, nossa, a pessoa é aciada, a pessoa, ela é tranquila, ela é bacana, ela faz as coisas direitinho. A questão do nosso paciente, né, é uma coisa que eu falo. Antes de curar alguém, perguntar se está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. Gente, essa frase, não tem como você trabalhar a aurícula sem essa frase. Porque você não vai tratar e você não vai melhorar nada sozinho. Você precisa muito mais da pessoa que está procurando ali um auxílio e um tratamento. Então, é você conversar mesmo com o seu paciente. Olha, você pretende mesmo restabelecer a sua saúde? Você está disposto a parar de fumar, ou parar de beber, ou parar de comer, ou parar disso, ou fazer atividade, ou aquilo outro? Você está realmente disposto? Porque se ele não está disposto, não vai adiantar o seu tratamento, não vai adiantar o seu serviço, não vai adiantar nada. E aí é você buscar, junto com o seu paciente, um planejamento. Claro também, gente, que não adianta uma pessoa chegar para você e falar assim, olha, eu queria um auxílio para emagrecer. E aí você vai falar com a pessoa que ela tem que comer isso, beber aquilo, fazer isso, fazer aquilo outro. Eu não voltaria em vocês nunca mais. Porque não é assim que você vai fazer com a pessoa. Você vai parar de fumar amanhã, porque aí depois que você parar de fumar, você volta em mim, que nós vamos tratar isso, vamos tratar aquilo. Também não é assim. A pessoa, às vezes, sabe que está prejudicando ela, mas ela não consegue livrar desse vício. Então, assim, é um planejamento que você vai tentar fazer com o seu paciente ali
mais com o auxílio dele do que seu, vocês tentarem chegar num resultado bacana. Então, quais são os pontos que a gente tem que estimular, né? A gente tem que estimular primeiro os pontos principais, que são os das queixas, mas eu também posso estimular junto os pontos secundários. Às vezes ele não me falou que ele tá com alguma coisa, mas que eu percebi nele alguma coisa, eu posso estimular esse ponto sem ele saber. Ele não precisa de saber também dos pontos, o que o ponto serve para o que o ponto é. A aurícula, ela não precisa de saber isso. A única coisa que o cliente precisa, que eu preciso dele, é que ele me dá um retorno. Então, por exemplo, enxaqueca. Na outra semana, sua dor melhorou. Nossa, melhorou nisso. Nossa, a cólica melhorou naquilo. Nossa, dormi melhor. Nossa, bebi mais água. Então, assim, são coisas que você vai anotando que já é fundamental para o seu crescimento profissional ali e você conseguir ir mantendo ali na anamnese e saber o rumo do que você vai dar ao tratamento. Aí eu sempre deixo umas dicas, né? Como tem abordado seu cliente para receber informações? Isso é muito importante na questão da anamnese, porque é uma anamnese que eu vou fazer, que eu preciso de ter maior resposta das coisas, mas eu também não posso ser tão invasiva com o meu cliente, que ele vai falar assim, gente, essa mulher está querendo saber da minha vida, em vez de estar me ajudando a resolver o problema. Como que você tem analisado suas condições clínicas? Então, assim, são coisas que a gente tem que pensar também na gente, antes da gente tratar o paciente. Como que ele tem, como que está a condições clínicas dele? Ele tem ido em médico? Ele tem respondido a algum tratamento? Ele faz exame periodicamente? Não faz? Vai em médico? Não vai? Tem consulta? Não tem? Então, coisas que a gente tem que saber. O histórico da doença, né? Às vezes a pessoa fala, eu tenho tal coisa assim, assado. Você tem isso desde quanto tempo? Sua mãe também tem? Sua avó, sua tia, alguém da família? Porque aí pode ser alguma coisa hereditária, alguma coisa genética, né? Tratamento já realizado, já realizou algum, toma algum medicamento, então tudo é importante a gente anotar. Para isso, a gente vai descobrir qual que é o gatilho da doença. Igual eu falei, a pessoa tá triste, tá depressiva, tá isso, tá aquilo, você faz o treino melhor, a pessoa só reclama, nada para ela tá bom. Né? Tem gente que a gente já viu aí na nossa disciplina que é assim, que a pessoa tá doente com ela mesma e nada vai estar bom. Só que isso a gente tem que saber qual que é o gatilho dessa doença. Às vezes é o marido que espanca ela em casa, às vezes é o filho que tá mexendo com droga. Então, são coisas assim, que mesmo com a aurícula fazendo, você não vai conseguir resolver o ponto daquela pessoa, porque ela está presa num gatilho na casa dela, na família dela, no qual você não vai conseguir ter uma melhora ali no seu resultado. Aí você tem que sempre também saber explicar ao seu cliente sobre desequilíbrio do corpo, né? Que no corpo a gente pode ter desequilíbrios e que a questão do reflexo vai ajudar a tentar manter esse equilíbrio. Porque quando o corpo está em equilíbrio, o corpo está funcionando normal, sem desgastar, sem desgaste, enfim. Né? E como que o tratamento vai reequilibrar esse desequilíbrio? Né, que é o que a gente pretende com reflexo, a gente conseguir ter uma melhora de um resultado e tal, e explicar tudo bonitinho pro cliente. A gente tem que colocar na nossa cabeça também que o problema é dele, é do seu paciente. Ele que tem que te ajudar, e não é você que tem que ajudar ele, né? Porque, igual eu falei, se ele tem 100% de um problema, 80% ele tem que te ajudar, os 20% você consegue ajudar ele. Então, é muito pouco para a culpa ficar toda para um terapeuta auricular de resolver sozinho. Que é coisa que, às vezes, aí fica a desejar por essa questão mesmo de não dar certo, algum tratamento, ou a pessoa não vê melhora. E a gente também, antes de tratar alguém, a gente tem a mesma coisa da massagem, igual eu falo. Quem acredita, quem não acredita, também não me interessa. Mas é igual eu falo, você vai fazer uma massagem. Tem gente que faz descalço, tem gente que acredita que esse negócio que aí vai passar para não sei aonde, tem gente que não liga para isso, então, enfim, né? Pelo menos a gente tem que pensar o quê? Que a gente tem que também estar em equilíbrio. Não adianta ser toda estressada, nervosa, vai fazer uma massagem relaxante em alguém. Você vai pôr uma pressão maior, você vai pôr uma força maior, você vai ficar doido para que ele acabar logo. Enfim, você não vai passar um total relaxamento. Então, a gente também tem que estar preparado para estar fazendo as coisas, não só para aurículo, mas como para todos os tipos de relaxamento, essas outras coisas que mexem com a questão da autoestima do outro. Então, a gente tem que pensar muito nessa questão do equilíbrio. A nossa noite tem que ser bem dormida, a nossa alimentação também, né? Você vai fazer uma auriculoterapia morrendo de fome, você vai fazer uma anamnese morrendo de fome, pensando na sua barriga que tá roncando, esse problema, tudo que o cara tem para contar ainda. Então, assim, são coisas que fazem, sim, a diferença na questão, às vezes, da gente ter um tempo maior ali com o nosso cliente e ter um momento de tranquilidade ali com ele.
E a gente também precisa de estar com as coisas em equilíbrio também, não só em equilíbrio, mas também a gente tem que estar com a dopamina em dia, os hormônios felizes, que aí a gente passa uma alegria para a pessoa, sei lá, um ambiente fica muito mais agradável quando a gente está bem com a gente mesmo. Algumas outras dicas aí. Sempre pensar, não só pensar que o problema é dele, não é seu. É meio egoísmo pensar assim, mas querendo ou não, é porque ele que tem que te ajudar na questão do tratamento, muito mais do que você ajudar ele. A gente tem que pensar que menos é mais, sempre menos é mais. Por quê? Na auriculoterapia, não adianta eu querer colocar 15 sementes na orelha da pessoa, para a pessoa ficar top, melhorar e ficar feliz para sempre. Não adianta. Então, igual eu falo, menos é mais. Às vezes você coloca muitos pontos e a pessoa melhora num monte de coisa e esqueceu que 3 que ela melhorou e te falou uma só. Então, assim, é uma terapia para você ir com calma, estimulando os pontos e equilibrando com calma. Não adianta você querer correr e andar rápido, não vai fazer muito sucesso no seu resultado. Outra coisa que eu acho bem bacana é você sempre comemorar com o seu paciente. Claro, ele é seu paciente, ele está confiando em você e você quer o retorno bom dele. Então, olha, minha dor de cabeça melhorou, da dor que estava 5, hoje está 3, mas está doendo ainda. Você fala, nossa, que ótimo, excelente, isso já é uma grande coisa, isso, aquilo. Então, assim, é você comemorar mesmo com a pessoa, né? Porque, querendo ou não, ela confiou em você e você também quer um resultado bom dela. Esperança, gente, essa questão da esperança aí é você não dar esperança para ninguém. Mas ao mesmo tempo que você não vai dar esperança para ninguém, você vai, querendo ou não, ser a esperança da pessoa. Porque se a pessoa tá com uma dor, ela vai querer que você ajude ela ali e ela quer melhorar aquela dor, quer parar aquele sofrimento, sei lá. Então, assim, é uma coisa assim, você não vai dar esperança, mas querendo ou não, você vai ser a esperança da pessoa. Sempre aplicar e mensurar. Então, sempre, igual eu falei, mede, pesa, vira a pessoa do cabeça para baixo para você descobrir se ela melhorou ou não melhorou, qual ponto tal, para você saber ali como que você vai continuar no seu tratamento. As recomendações são sempre importantes, você dar as recomendações. Tem gente que fica aflito, faz a aurícula na terça, na quarta-feira já está querendo pôr o ponto que o ponto caiu, que não sei o que nananã. Então, é sempre falar, olha, deixar até uns 5 dias, porque também tem gente que chega na outra semana, 7 dias depois, com aquele esparadrapo lá todo preto, o ouvido todo pregando, e você tendo que tirar aquela melequeira toda. Então, assim, é você falar, gente, até 5 dias. Depois de 5 dias, você pode tirar, né? Enquanto você tiver com as sementezinhas aí, você vai estimulando umas 3 vezes no dia, no mínimo. Quanto você lembrar, você pode estimular. Não tem mínimo ou máximo para você estimular também, não, os pontos. Mas você sempre lembrar deles, ir lá apertando eles e tal. Essas são as recomendações. Lavou a cabeça, o ponto saiu, o ponto não sei o que. Não tem problema, não precisa de voltar para pôr o ponto de pressa, não precisa disso. Se saiu, saiu, não tem problema. O diferencial, né? Igual eu falo, todo mundo tem que ter um diferencial. Qual que vai ser o seu diferencial? O meu, eu sei que eu tenho vários. Eu tenho alguns que eu tento, pelo menos, ter. Essa questão de saber ouvir, essa questão de saber comemorar com o meu paciente, um mimo, um brinde, alguma coisa, sempre tem o diferencial. Então, igual eu falo, o seu diferencial, qual que é que você tem? Ou qual o diferencial que você não tem? Porque se você sabe que você é uma pessoa que você não tem paciência muito para ouvir os outros, talvez você pode estimular o seu diferencial nesse lado aí. Tentar ficar mais equilibrado e tentar ouvir melhor, né? Lembrando que a gente vai ouvir melhor nesse dia, né? Vai ouvir mais na primeira sessão, enfim. As sementes que caem, eu já falei, a questão da dor. Essa questão da dor que eu falo, gente, não só nessa questão da esperança, mas essa questão da dor tem um negócio bacana aí, que essa dor, se você for pensar, uma dor para você tirar da pessoa, a dor não tem preço, isso não tem preço que paga uma dor. Imagina você tá com uma dor agora e depois você ficou livre da dor. Isso não tem como você... Não tem preço. Então, assim, é uma coisa muito bacana que a aurículo, quem for trabalhar nessa área e gostar, vai ter uma gratificação muito bacana aí com essa questão, não só da dor, mas com várias outras. E a pergunta que sempre me fazem, né? Quanto que eu vou cobrar? Antes de você pensar em quanto que você vai cobrar, você tem que pensar sobre o seu conhecimento, seu estudo, seu tempo, né? Quanto que vale? Quanto que você cobraria para tirar uma dor de alguém? Não sei qual dor, não sei onde que a pessoa está sentindo dor. A dor incomoda. Aí a pessoa vai em você hoje, amanhã ela tá sem dor. Qual que é o preço de tirar a dor? Não sei, né?
A pessoa está depressiva, está chorando, está tomando um monte de medicamento e aí você consegue melhorar a depressão dela. Qual que é o valor disso? Também não sei. Então, é igual eu falo, você não é mais uma, você não pode ser mais uma colocadora de semente. Você tem que fazer um trabalho sério e de resultado. Porque você só vai começar a ser reconhecida e a ter seus clientes fiéis a você para essa terapia se você tiver resultado. Você vai ter resultado como? Fazendo seu papel, informando ele como é que ele vai ter que fazer a parte dele. Claro que se ele não fizer a parte dele, você também não faz milagre, você não vai conseguir ter resultado. Então, a gente precisa ter resultado. Para a gente ter resultado, a gente tem que trabalhar seriamente e tentando ali estimular os pontos, procurar o equilíbrio, enfim. Essa questão de quanto cobrar. Eu não sei realmente falar quanto que cobra. Hoje em dia, a aurícula, igual eu falei, está bem prostituída. Então, às vezes, se você for cobrar R$ 50, a pessoa fala assim, R$ 50 para colocar esses trenzinhos aí na minha orelha? Que isso, tá, cara? Essa pessoa tá me roubando. Só que ela não entende da questão do que esses trenzinhos na orelha vão aliviar um monte de coisas, vão melhorar várias coisas internas no organismo. Então, igual eu falo, quando às vezes para a pessoa vender uma terapia dessa por semana, né, que a pessoa tem que ir em você no mínimo uma vez por semana ou de 15 em 15 dias, deveria ser um preço. Eu não sei quanto, sinceramente, igual eu falo com as minhas alunas assim que vão começar a oferecer, eu não ofereceria valor. Eu colocaria o valor da aurícula junto de uma outra coisa, para a pessoa realmente não saber quanto que cobra, quanto que custa. Porque se você for cobrar R$ 20, a pessoa vai falar assim, que isso? R$ 20 trem é de graça. Se você for cobrar 50, a pessoa já vai achar que tá caro. Então, também não sei falar quanto cobrar. Mas eu faria o seguinte, uma massagem relaxante com auriculoterapia. Aí você vai fazer lá o tanto de massagem que a pessoa vai fazendo, e aí você vai conhecendo sobre a pessoa e vai fazendo aurículo, e aí vai no sei o quê, sei lá. Eu casaria esse tratamento junto a um outro tratamento. Agora, quem for fazer só o tratamento, aí oferece aí quanto que vocês acharem que deve. Eu realmente não sei falar esse valor em si. Oi. Aqui no Salgado Filho, a fisioterapia que faz. Aí a gente cobra R$ 30 a semente e R$ 80 a agulha. Agulha é essa de rabinho de porco? Isso. R$ 30 de agulha e 25 de R$ 30 semente, R$ 30 a semente, é rapidinho, nem 5 minutos. E a agulha, ela coloca a agulha e o cliente fica deitado meia hora, e é R$ 80. Mas deve que varia de região para região, né? Aqui a gente cobra esse valor. Por que deitado meia hora? Ela deixa o cliente deitado na maca com as agulhas durante meia hora. Ah, tá, porque ela não faz com essa agulha de rabinho de porco, ela faz de acupuntura. É isso? Isso. Ah, tá. Peraí, meninas, que eu só tô procurando aqui a ficha de anamnese da aurícula. Pra vocês verem como é que é. Vou mostrar vocês aqui. Como que seria essa ficha de anamnese? Mais ou menos assim, claro que lá em cima com a data, com o espaço de vocês, né? Então, que tenha nome, o endereço, tudo bonitinho.
qual que é a queixa principal? Às vezes a pessoa... Agora tem um problema também daquela pessoa que ela quer fazer aurícula, ela não sabe o que é aurícula, é a primeira vez que ela tá ouvindo falar, mas ela também não tem queixa nenhuma, ela não tem problema nenhum, ela é linda, ela é ótima, tá tudo bem. Tem gente que é assim também, não gosta muito de falar e tá tudo bem, tá tudo ótimo. Ah, mas você dorme bem? Durmo. Você tem algum problema? Não tenho. Tem essa questão também da pessoa também, que tem hora que também não te ajuda. Então, você tentar procurar saber problemas emocionais, se tem qual que é, dor crônica, tem dor por trauma, tem alguma coisa, gestação, enfim. Né? Dor está localizada mais ou menos aonde, para você saber ali na hora da semente, onde que você vai colocar. O membro, é no membro superior, é no inferior. Então, enfim, essa ficha própria de aurículo, ela é bem completinha, né? Se teve crise, se não tem crise, se tem ardência, se não tem, qual o sentimento que está envolvido ali, está com depressão, tristeza, raiva, irritação, intenção, enfim. Qual o tratamento que ela já faz ou fez, né? Fez tratamento para... Já faz acompanhamento médico, não fez, automedicação, não faz nada, também tem aqueles que não faz nada também. Essa questão dessa acupuntura, né? Já fez algum tipo? Nunca fez? É a primeira vez? Quantas sessões já fez? Sentiu melhor? Não sentiu? O que você tem a falar? Usa remédio? Não usa? Quantos medicamentos que usava antes da aurícula? Quantos que deixou de usar? Enfim, grau de intensidade da dor, igual eu falei, mensurar a dor de 1 a 10. Aí na sessão de hoje tá tanto, da outra tá não sei o quanto, sempre colocando. Saúde sistêmica, né? Tem algum problema respiratório, cardíaco, metabólico, enfim. Qual doença? Foi submetido a algum procedimento cirúrgico? Quanto tempo? Pratica atividade física? Quantas vezes? Bebe água, não bebe? Intestino funciona? Tem sono? Tá normal o sono? Não tá? Enfim. Aí é sempre bom ter isso aqui na ficha de anamnese, que aí vocês vão colocar aqui, por exemplo, na data tal, meu paciente fez os pontos. Você faz um xizinho lá nos pontos. Ou então você escreve aqui quais foram os pontos que você usou nele, para quando ele vier na próxima, você saber e tendo ali um roteiro de como que você vai fazer essa questão dessa anamnese aí como um todo. E como é que você vai ir seguindo com o seu paciente, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Lá na Savassi tem um lugar que chama Shopping da Acupuntura. É lá que eu compro todas essas coisas que eu preciso. Lá tem moxa bustão. Vocês lembram da moxa bustão? Uhum. Lá tem moxa bustão, lá tem aquele cone do ouvido que fica quentinho. Lá tem tudo que vocês puderem imaginar. Inclusive uns negócios da reflexologia, que eu vou dar aula na semana que vem para vocês. Tem uns aparelhos lá que ajudam nessa questão da sensação do reflexo. Então, tudo que essas coisas alternativas você acha nesse lugar. Chama Shopping da Acupuntura. E fica lá na Savassi, ó. Eu posso mandar uma foto desse cartão para a Cecília e ela mandar para vocês no grupo. Por favor. Melhor. Aí, o que vocês iam precisar de início para fazer a questão da aurícula? Vocês têm a opção de comprar essas plaquinhas que são pequenininhas, que é essa daqui. Geralmente elas vêm assim, com um mapinha, mas esse mapa aqui não ajuda muito. E os pontinhos aqui atrás. Isso aqui, essa placa, gente, você usou, você joga fora. Não tem como você reaproveitar ela. Porque as outras placas, ela tem um negócio mais profundo, assim, que você consegue colocar as sementes e colocar o microporo. E depois você vai passando no estilete, assim, ó. Aí você faz ela direitinho. Só que essa daqui não tem como. Então, essa daqui você joga fora mesmo. Essa menorzinha aqui, quando eu comprei, ela era R$3,50. Essa daqui tem quantas sementes? Nem sei, deixa eu ver. Essa daqui tem 60. Essa daqui, ó, que é o triplo dessa, ó. Essa daqui é o triplo. Olha o tamanho. Essa daqui tem 180 pontos. Então, tipo assim, essa daqui era R$3,50, essa daqui eram R$7. Aí, às vezes, compensa. Quando você vai comprar, aqui fala, ó. Você vai comprar, você quer qual? De cristal ou você quer de semente? Tem aí falando para você saber qual que você vai adquirir lá. Então, esse aqui, o preço eu já passei. Tem essas aqui também, ó. Ela vem assim, ó, a do rabinho de porco.
Ô, Ariane, Oi. aqui, tem como você encerrar a transmissão da tela? Porque fica muito pequenininho o seu vídeo. Como é que faz isso? Aí eu não sei. Mas é porque, tipo Eu assim, tentei quando a gente fazer. tá vendo Amiga, eu lá... acho que se você clicar no vídeo dela aí pequenininho, inverte a Não, tela. não, Ela não fica vai não. grande. Não tá invertendo, não. No celular não dá, não. Mas no computador também não dá, não, porque eu tento fazer aqui também não consigo. Eu tive esse mesmo problema quando eu estava dando uma prática aqui outro dia. As meninas tiveram que me ver nessa tela pequenininha. Eu não conseguia fazer essa tela ficar maior, não. E mais opções aqui, ó. Entendi. Entrar em tela inteira lá, ó. Também não dá. Então, essa daqui, gente, é a agulha auricular, tá vendo? Que são essas do rabinho de porco. Essa daqui tem gente que tem uma sensibilidade de sentir muita dor com ela. Eu vou pegar o negócio aqui e vou mostrar para vocês como que ela fica. Como que ela é, na verdade. Ô, Ariane, você falou até Oi. de dor. Ô, por que que dói tanto? Parece até que sua orelha vai cair de tanto que dói esse negócio. Tem gente, Evelyn, que me perguntou. Foi. Evelyn, eu tenho uma amiga que quando ela fala assim, esse trem não existe não, esse trem dói demais. E tem gente que faz, não sente nada. A pessoa que tá sentindo dor, pra ela é ruim sentir dor, né? Ninguém quer sentir dor, mas pra gente é ótimo, é excelente. Porque a dor é um sinal de que realmente aqueles pontos estavam precisando de equilíbrio. Então é por isso que ela sente muita dor. Nossa, quando eu fazia, eu não conseguia nem dormir do lado da orelha. Nossa, doía demais. Acho que tá ruim aqui. Pra mostrar pra vocês. Deixa eu pôr um negócio preto aqui, peraí. Consegue ver como é que ela é pequenininha? É só a pontinha dela que fica lá dentro da orelha. E o resto, ó, ela redondinha aqui, ó. Essa redondinha fica pra fora. E só essa pontinhazinha enfiada lá dentro do ouvido. Ela é bem pequenininha mesmo. Só que dói, tá? E muito. Essa daqui, ela não é muito boa para essa questão de aurículo, não, porque o povo acha sente bem dor com ela, reclama muito. Tem um porém também. Essa daqui, gente, ela é de metal. A pessoa Professora. que parece... Oi. Aqui, eu não sei se no celular das outras meninas aí vai dar, mas eu cliquei na tela, na onde que tá a imagem aqui, e aí deu para poder ver a imagem grande. Na tela do meu celular mesmo. Eu cliquei aonde que tá, por exemplo, aonde que tava só o slide de você explicando, eu cliquei nele, aí a tela mudou de lugar e aí deu para ver certinho. Depois eu vou tentar descobrir como é que eu faço isso aqui. Mas aí, ó, essa daqui, então, quando a gente vai usar essa daqui, que é a de metal, às vezes a pessoa que tiver a orelha muito oleosa fica com coceira quando usa ela. Então tem essa complicação aí também. Não é tão usada assim. Deixa eu ver o que mais que vocês têm que comprar. Vocês têm que ter um apalpador. Isso aqui, às vezes, nem tem gente que nem usa muito, mas geralmente ela entra com a ponta aqui, tá vendo? Ó. Esse apalpador aqui custou, acho que R$ 20 ou 25, não sei. Tem um que esse conteúdo dele aqui é de plástico e só essa ponta é de metal, eu acho que ele é uns R$ 17. E aí vocês vão precisar de ter uma pinça. A pinça de aurículo é essa daqui, vou mostrar para vocês aqui como é que é atrás dela. A pinça de aurículo tem que ser essa daqui. A ponta dela, ela não é muito fina, ela é arredondada aqui. Caso se bater no ouvido da pessoa, não machuca. E essa pinça, ela é eletromagnética. Então, por exemplo, eu pego o meu rabinho de porco assim, ó.
Tá vendo que ele tá pendurado aqui, ó? Não corre o risco dele cair e de perder ele. Essa pinça custou R$17. Isso tudo lá. Então, se você for somar aí a pinça com o apalpador e com a semente, você não tá gastando, você não gasta nem R$50. O que você ia mais precisar também? Não faz diferença se a semente ou for a semente ou for o cristal também, porque não fica caro por causa disso, não. Eu tenho só um potinhozinho aqui que eu coloco álcool 70. Esse álcool eu coloco porque antes de fazer a aurícula eu passo na orelha da pessoa para tirar a oleosidade mesmo. E deixa eu ver o que mais que vocês vão precisar. Cotonete. Eu tenho 2 potinhos de colocar cotonete que vocês vão precisar na aurícula. Só isso que vocês vão precisar, mais nada. Então, assim, você vê que o custo para trabalhar em si, ele é bem barato, ele não é caro. E aí vai depender o que você vai fazer, para como que você vai fazer. O meu mapinha, igual eu falo, não é vergonha você ter um mapa e você ficar seguindo o seu mapa. Às vezes a pessoa pega e faz o seguinte: eu gosto da aurícula, então eu coloco lá no meu espaço um banner maior, no qual ele fica lá, já pronto com os pontos para eu saber onde que eu vou estimular. Isso não é vergonha você consultar e olhar para você fazer o seu procedimento. Não tem problema nenhum nisso. Ninguém é obrigado a saber tudo. A mesma coisa da reflexologia. Você pode muito bem olhar, tem uma cola ali. Eu sempre, até hoje, quando eu vou fazer, eu sempre seguro assim, ó. Coloco minha plaquinha aqui, meu negocinho aqui, vou olhando os pontos e vou colocando. Não tem problema nenhum nisso. A única coisa que eles falam que é mais complexa e mais difícil a questão da aurícula é que a aurícula não é igual a reflexologia de você olhar o ponto e falar assim, vou estimular o estômago, vou pegar pela coluna. Aqui não tem como ser assim. Porque cada ponto, às vezes, não responde ao ponto. Igual, por exemplo, então, aqui, ó. Vou pegar aqui o coração. Cadê o coração? Coração. Aí, às vezes, a pessoa tá com um problema cardíaco e aí você pensa assim, eu vou estimular o coração para equilibrar lá e pronto. Não, não tem nada a ver. O coração é o ponto do sono tranquilo, acalma e auxilia na insônia. Então, você não vai estar tratando nada de coração aqui, você está tratando outras coisas. Então, é por isso a importância de você ter um mapa, de você saber qual for o mapa que você for usar, se é oriental, se é chinês, qual que é, e você seguir ele direitinho para você saber o que você vai estimular, porque cada coisa é uma diferente da outra. Alguém tem alguma dúvida, meninas? Esse mapa aí, você comprou ele também ou você tirou ele na internet? Não, esse daqui eu comprei ele lá nesse shopping da acupuntura e eu acho que era o último, o homem falou que não estava fazendo mais. Na verdade, eu comprei um maior. Vou ver se eu acho ele aqui. Peraí que eu vou. Fechar aqui. Nicolas, vou precisar de você. Então, aqui, ó. O que eu comprei é desse tamanho, que é uma folha 4, maior que a minha cabeça. Ele é uma folha 4, e aí ele é grandão, tá vendo? Aí, o que eu fiz? Gente, eu falei assim, como é que eu vou ficar com uma folha desse tamanho que não cabe em lugar nenhum, e eu vou atender meu cliente com um trem gigante desse aqui, virando o trem pra lá e pra cá. Aí, eu fui na gráfica, mandei reduzir ele, e aí eu fiz a metade, tá vendo? Aí eu fiz a metade, coloridinho do mesmo jeito e tal. E de modo que aqui atrás ficou mais claro, porque o do original aqui, ele é esverdeado atrás, igual é esverdeado na frente. E aí o meu ficou esverdeado na frente e branco atrás. E aí eu reduzi ele e teria como eu reduzir mais, tipo a metade dele se eu quisesse. Só que para ficar mais fácil eu fiz assim. Mesmo porque quando eu vou fazer a aurícula, eu levo a minha bolsinha. Eu tenho a bolsinha da aurícula. Então, aqui fica as sementes, fica o meu... Aqui tinha até o estilete, que eu falei para vocês que eu tinha aquela outra placa onde que eu cortava e eu mesma fazia. Falei assim, gente, eu vou comprar esse negócio, vai ficar mais barato. Comprei um trem desse tamanho, assim, cheio de semente, veio umas, não sei quantos mil sementes lá dentro. Tinha a plaquinha e eu ia lá colocando na plaquinha, passava meu estiletezinho e passava minha fita, que nem tá aqui mais, do microporo.
Teve um dia que eu comecei a pôr essas bolinhas saíam do lugar, essas bolinhas foram me irritando, que eu joguei as bolas tudo pra cima e dei os trem pras alunas. Falei, não quero saber desse negócio mais, não tô pra você, eu não tenho paciência com isso, não. Então, eu peguei e aí aderi a comprar e já vim pronto e eu não tenho dor de cabeça e acabou, eu jogo fora. Então, aí eu falei assim, esse negocinho aqui vai caber na minha bolsinha, que gracinha, que na hora que eu for atender já tá tudo aqui dentro que eu preciso. Não tem que sair carregando uma coisa, outra coisa, não. Por isso que eu fiz o reduzido para caber na minha bolsinha e ficar mais fácil de eu trabalhar e eu carregar. Quando voltar a aula, você empresta a gente pra gente fazer isso também. Eu empresto e esse mapa eu acho que eu paguei uns 15 reais nele e ele era o último. Aí todo mundo ficou querendo depois e aí eu empresto para todo mundo. Porque esse daqui, ó, depois se vocês forem ver esse daqui, ele não tem nada a ver com esse. Nada a ver com esse. E eu acho esse daqui muito mais fácil, muito mais didático, mais dinâmico. Igual eu venho aqui, olha, a pessoa tá com problema, paralisia facial, igual a mulher que eu atendia, paralisia facial e tinha bruxismo, eu ia lá no ponto da face. Ponto da face é bruxismo, paralisia facial. Aí eu ia aqui, a face tá aqui. Pegava e colocava nela e pronto. Então era muito mais fácil. Agora a questão, igual eu falei, os pontos, a pessoa vai fazer a aurícula, você não tem que ficar falando para ela, peraí, eu vou estimular, peraí que eu vou procurar. Tá. Você fica calada lá fazendo o seu serviço, só responde aquilo que a pessoa perguntar, porque às vezes você fala assim, coração, aí a pessoa vai falar, eu tô com problema de coração, igual a mesma coisa do reflexologia. Você vai lá e a pessoa, você sente um negócio ali numa parte de um órgão, você sente igual massagem, você sente tipo um cisto, umas coisas estranhas lá na hora que você tá apertando mesmo. Significa o quê? Que aquele órgão está precisando de estímulo. E aí, quando você vai falar isso com a pessoa já acha que tá morrendo, que o coração tá isso, que não sei o que, tá aquilo. E vai te dar trabalho e dor de cabeça ficar perguntando o que tá acontecendo. Chega pra cá. Com a cadeira? Vem com a cadeira assim, ó. E senta aqui, virado pra lá. Para cá, assim? Dá um oi pras meninas. Oi! Oi! Assim, Oi. passa a perna, igual cavalinho. É porque nós estamos adaptando, o lugar é pequeno. Passa a perna de frente, meu filho. Peraí, qual mão que você escreve? Essa. Então é assim mesmo que você vai ficar. Uma outra coisa que a gente sempre pergunta, vira assim. Uma outra coisa que a gente sempre pergunta é qual que é o lado dominante da pessoa, ou seja, qual mão que ela escreve. Por quê? Porque o lado que ela domina, vocês concordam comigo que é um lado que domina mais? Ou seja, eu escrevo com a mão direita. Então, o meu lado direito domina mais. O meu lado direito comanda mais as partes do meu corpo. Então, eu começo sempre com o lado direito para a pessoa ver se ela tem um retorno maior daqueles pontos que está sendo estimulado. Se está sendo melhor a questão, por exemplo, do equilíbrio que eu tentei naquele lado ali. E aí, toda semana, uma semana eu faço de um lado, comecei com o lado que escreve, na outra do outro. De um lado e do outro. E assim vai. Só mostrar para vocês aqui, ó, o outro que eu falei para vocês que é uma aurícula mais intensa, digamos assim, mais aprofundada, a questão dos outros pontos, que são o dourado e o prata, que já é um para estimular e outro para inibir, questão de dor ou questão de algum outro patologia. Ela vem assim, ó, já pronta, e aí eu uso o prata ativa, o dourado inibe. Então, eu vou colocar aqui no Nicolas. Aí, no caso, eu precisava de fazer uma anamnese certinha, né? Igual eu falei. Como eu já sei tudo que ele sente, tudo que ele tá os transtornos todos que ele tá me causando nessa quarentena, eu já vou nos pontos específicos, nos pontos certos. Tá virado aqui, meu filho. Não vai ficar tão bom porque tá distante. Mas é igual eu falei. O Shimen é o ponto que eu sempre pego de início. Então, eu fico aqui com o meu mapinha, que não é vergonha, e vou lá no Shimen. Se eu quero ver se ele está realmente precisando de estímulo nesse ponto, eu vou com o palpador e apalpo. E aí, eu deixo claro para ele o quê? O apalpador, ele vai sentir uma pressão. Claro, tudo que eu faço na pessoa, ela vai sentir dor ou não. Agora, dor, ela não pode sentir. Incômodo, ela vai sentir. Dor, não. Então, se ele não reclamou de dor aqui, por mais que eu acho que ele está precisando aqui, eu vou tentando procurar o ponto Shimen mais próximo até eu ter um retorno de que é ali que está doendo. Aqui, tô vendo que aqui está doendo. Ai. Então, vai ser o ponto que eu vou colocar no Shimen lá, que foi o que ele reclamou de dor.
Só isso. Coloco e... Arreda mais aqui assim. Coloco e deixo lá. Outro ponto que eu vou usar para ele é a questão da ansiedade. Vou usar o ponto da fome também, porque não para de comer. A criança não para de comer. Peraí. Ai, ai, ai. Não pode nem encostar, né? Ai, ai. Esse daqui é de cristal, gente. Olha como é que ele é bonitinho de cristal. Cadê o outro? Ele é transparentezinho. Cadê aquele cinza dourado, mano? Quero ver ele. Deixa eu ver se assim dá pra ver melhor. Coloca a mão assim. Vem cá. Vou lá no Sanjião. O Sanjião é um ponto também que eu gosto muito de usar ele. Ele fica aqui dentro, aqui, ó. Ele é um ponto que ele vai equilibrar muitas coisas aqui, ó. Ele é um triplo aquecedor. Ele mantém as 3 sedes aquecidas, ansiedade e metabolismo. Então, ele ajuda muito nessa questão da ansiedade, do desequilíbrio aí, como até mesmo endócrino e tal. E olha só de colocar na orelha do Nicolas já tá vermelhão na orelha dele, olha. Então, são pontos, tá dando pra ver que tá vermelho? Eu acho que não, nem eu tô conseguindo ver. Tá dando. Então, assim, são pontos que você vê que realmente tava precisando. Meu orelha tá até quente. Tá quente aí, Nicolas? Tá doendo? Não, doendo não. Tá quente. Você tá quando meu orelha fica quente. Aí, gente, a gente tem que pensar o seguinte. Se eu estou estimulando, a gente também tem que pensar na questão do raciocínio também, ó. Se eu estou estimulando a fome, a questão equilibrar a fome aqui, a fome, ela passa por vários outros órgãos. Então, eu tenho que pensar na questão também da boca. Se eu vou estimular a fome, eu vou estimular a boca, porque a boca é onde que vai estar passando o problema digestivo todo dele aqui, né? O caminho do alimento, então eu vou estimular a boca também. Igual a mesma coisa quando a gente fala assim, a pessoa, você bebe água ou não bebe água para quando a pessoa vai emagrecer? Aí a pessoa não bebe muita água, você estimula o ponto da sede, você tem que, teoricamente, com raciocínio lógico, você tem que estimular o rim também. Porque não adianta a pessoa beber um monte de água e não fazer xixi, senão ela vai reter líquido. Então a gente tem que ter uns cuidados aí nessa questão de quando você vai estimular um, sempre pensar nos outros também, os outros pontos que a gente tem que raciocinar em cima aí para a gente conseguir ter uma melhora. Mandíbula. Mandíbula. Eu já achei, amigo. Eu gosto muito de usar também, sempre eu uso Sanjião, igual eu falei, o Shimen, e eu gosto muito de estimular também o ápice. Porque ele é para tensão nervosa. Então, para quem tá com ansiedade e tal, o ápice ele fica bem aqui, ó. Bem esse ponto daqui de cima é o ápice. Então, às vezes eu nem apalpo ele, eu já vou em cima dele aqui, ó, e pronto. A semente, a questão das sementes, uma coisa que todo mundo sempre me pergunta. Quantas sementes que eu vou usar na pessoa? Eu, Ariane, sempre uso o máximo umas 7. Eu não passo de 7. 1, 2, 3, 4. Eu nunca passo de 7 porque, igual eu falei, menos é mais. Mas isso também não é nada específico, não. Se você quiser fazer 4, se quiser fazer 5, 6, isso aqui não tem nada de receita padronizada, não. Alguma outra coisa? O sono do Nicolas não tá equilibrado. Eu vou lá no coração. Coração, igual eu falei para vocês, né? Ponto do sono, a calma, o equilíbrio e a insônia. O ponto do sono, ele é bem... Quer ver? Quer ver o ponto do sono? Tá aqui, tá dormindo 3 horas da manhã. Ai, Ó, ai, ai, viu? ai, 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 ai. Nossa senhora. Aqui, ó. Rapazinho vai dormir bem hoje.
Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. Nossa, teve um dia que eu não tava usando isso, que eu acordei 3 horas da manhã. Né, mãe? Dor de cabeça, pânico, não tá precisando. Eu vou usar a questão, tá vendo como é que não bate a questão de órgão em si? Pânico eu tô precisando nessa Aqui quarentena. tá a questão do intestino grosso. No meu mapinha aqui do que eu sigo, o intestino grosso, ele é para ansiedade, constipação, hemorroida e diarreia. Então, eu vou estimular esse ponto aqui, por mais que eu sei que ele faz cocô todos os dias, eu vou estimular o intestino grosso por causa da ansiedade. O intestino grosso, ele tá aqui em cima, aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês onde que ele tá. Ele tá aqui em cima, quase que dentro da orelha aqui, ó. Esse aqui tá o intestino grosso aqui, ó. Deixa eu ir nele aqui, ó. Mas não precisa apertar. Não doeu. Só fiquei com medo mesmo. Doeu não? Então deixa eu ver, que tem que doer. Vem cá, fica quieta. Ai, Depois quer ser meu modelo das práticas. Não fica quieta. Eu quase tô fazendo cosquinha. Deixa eu... 1, 2, 3, 4. 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Vou deixar só esses. A orelha dele ficou bem vermelha. Tá até quente. Manda um beijo pras meninas. Mua! Dá tchau pra elas. Tchau, gente! Tchau. Tchau, Nico. Tchau. Meninas, alguma dúvida? Meu mapa eu impresso para tirar xerox depois. Alguém quer colocar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Você vai colocar essa ficha de anamnese nova? Posso mandar. Posso colocar. Vou até anotar aqui para não esquecer. Ficha de anamnese no AVA. Mariane, se você quiser mandar para Cecília também, que aí fica mais fácil, que já encaminha para o celular. Tá. O que eu fiquei de mandar para Cecília também? O endereço de onde É a foto do negócio. Tá É. bom, pode deixar. Fica pertinho. Tem site também, vocês podem olhar pelo site. Eu mando sim com os telefones, com os trem tudo aqui. Tá, meninas? Então, ó, na semana que vem nós vamos ter o quê? Deixa eu achar aqui. Semana que vem a reflexologia. Aí na outra semana a gente tem uma atividade que nós vamos fazer aqui online, ao vivo aqui, da parcial 2. E aí eu vou avisar para a Cecília também para lembrar todo mundo de entrar para não perder ponto. E depois eu vou mostrar para vocês uma técnica aqui de facial mesmo, com peeling ultrassônico, para vocês estarem ganhando um dinheirinho aí. E ó, quem gosta de aurículo já pode começar, tá? Vocês não ficam esperando nada não, que eu não sei o que vocês tanto esperam. O Covid. Agora vocês estão esperando só o Covid, né? A culpa tudo agora é do Covid. E quando não tinha Covid? Ai, vocês me matam de rir. O dinheiro, é. Dinheiro, né? Sei. Mas aí, vocês viram que esse negócio de aurículo é baratinho. Com a Ariane não tem nada caro, não. Não tem que essa chatice de trem caro pra cima de mim, não. Meninas, com Deus, então, para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que possa ter ajudado em alguma coisa aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, quando vocês forem atender, comprar, fazer, acontecer, vocês sabem que vocês podem me perguntar. Vou caçar aqui a ficha de anamnese para mandar para Cecília. Beijo para vocês, saudades de vocês. Beijo. No dia da atividade aqui, ó, quero ver a cara de todo mundo, porque você só mostra a cara para Paola, tô sabendo. Pronto, falei. Ai, meu Deus. Eu não mostro a cara pra ninguém. Eu de pijama, vocês vão assustar. Minha filha, outro dia eu abri a aula aqui, tava uma com camisola mais rendada que a outra, que eu falei, vocês estão chique demais, gente, eu tô pior que favelada. Pelo amor de Deus, essa quarentena, as meninas estavam tudo cheio de renda, negócio chique, o que é isso? Falei, vocês vão dormir com quem, gente? Pra eu dormir também? Ô, gente, daqui a pouco nessa quarentena, eu e minha mãe tá sem cabelo. A gente tá louco aqui querendo sair. Ah, mas a gente foge. A gente vai para as coisas clandestinas. Minha mãe até foi
quarto clandestino? Não pode falar Entregando. essas coisas. Meninas, beijo com Deus pra Tchau, vocês. Antes que o beijo. Nicolas Beijo, fala vão mais, assistir pega a mais live sobre a do minha vida Félix. aqui. Beijo. Beijo, Tchau. tchau. Beijo. Beijo, tchau. Com Deus. Amém. Eu não vou mexer nele.